irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da primeira carta ao Timóteo, iniciaremos hoje o capítulo 5. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, aproveite e se inscreva. Se gostar, dê um like. E também toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que o apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, ao irmão Timóteo, o comportamento dele dentro da doutrina de Cristo, dentro de um templo religioso, que ele tem que ter o zelo com a igreja do Senhor Jesus Cristo, pregando as Escrituras e cuidando com o dom que Deus deu para que ele possa cuidar da igreja, do seu povo, lá em Éfeso, e também serve para os líderes atuais que cuidam da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo no mundo todo, que eles receberam o dom para cuidar da igreja de Jesus Cristo, e esse dom é dado pelo poder do Espírito Santo, não é dado por homens. Aqui nesta primeira parte do capítulo 5, vamos ver como é o comportamento, o dever do líder cristão diante da comunidade. Como ele deve se comportar, como ele deve orientar os mais velhos, os mais jovens e as viúvas. Vamos iniciar o capítulo 5. Não repreendas asperamente um idoso, mas admoesta-o como se ele fosse teu pai. Aos moços, como a irmãos, as mulheres idosas, como as mães, as moças, como as irmãs, com toda a pureza. Honra as viúvas que verdadeiramente são viúvas. Se, porém, alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam eles primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e recompensar seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Ora, o que é verdadeiramente viúva e desamparada, espera em Deus e persevera de noite e de dia em súplicas e orações. Mas a que vive em prazeres, mesma viva está morta. Manda, pois, estas coisas para que elas sejam irrepreensíveis. Se, porém, alguém não cuida dos seus parentes, principalmente dos da sua casa, negou a fé e é pior que o incrédulo. Veja bem, meus irmãos, minhas irmãs, muito interessante essa mensagem de hoje, em que Paulo, falando a Timóteo, lá na igreja primitiva, no início do século I, que os judeus, eles tinham uma preocupação muito grande em cuidar dos órfãos e das viúvas, porque muitas viúvas tinham necessidade de ser cuidada, porque quando o seu esposo falecia, ou então quando um filho perdia pai e mãe, era a igreja que cuidava dessas pessoas. E aqui o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo. Essas pessoas que você vai cuidar, tenham amor, trabalhe, trate essas pessoas com amor. Quando ele fala que para conversar com o idoso, admoestar, exortar e até dizer algo para orientar o comportamento de um idoso ou repreender, ele tem que fazer isso com amor. Ele dá um exemplo, faz isso como se tu estivesse fazendo com teu pai. Do mesmo jeito ele fala da mulher idosa.
Você, quando for exortar, quando for dar alguma orientação ou alguma disciplina a uma mulher idosa dentro da comunidade cristã, fala também como se ela fosse tua mãe. Trata com amor, trata com jeito. Ao mesmo tempo que ele fala dos jovens, trate dos jovens assim como se você estivesse tratando com seu irmão na família. Do mesmo jeito, as mulheres jovens. Ele diz, trate com cuidado com as jovens, assim como se elas fossem suas irmãs, com pureza, com cuidado. Porque, nesse ponto de vista aqui, o líder ele tem que usar o amor fraternal. Ele não pode tentar tratar essas pessoas de maneira que o afastem. Por quê? Porque é o amor de Deus, o dom que essa pessoa que está na liderança tem de cuidar da igreja de Jesus Cristo, porque é a família de Deus. E ele fala também da questão das viúvas. Naquela época, as viúvas eram recebidas na igreja para serem cuidadas. Os órfãos também. Mas ele recomenda, olha, se dentro da comunidade cristã tem netos, tem filhos, que os filhos e os netos cuidem das suas mães ou avós que estão viúvas. Por quê? Porque se o da casa não cuidar das suas familiares, seus parentes, essa pessoa não está praticando a fé de Jesus Cristo. Infelizmente, muitas mulheres viúvas, naquela época e também nos dias de hoje, elas às vezes querem se aproveitar porque às vezes não conhecem o Evangelho e se aproveita da igreja porque a igreja ajuda, recebe e dá os mantimentos, e às vezes essa viúva jovem, ela tem a ajuda dos familiares e ainda quer se aproveitar da ajuda da igreja. Então, ele também recomenda a essas que estão fazendo isso aí, não estão fazendo de acordo com a vontade de Deus, que elas têm que ser repreendidas. Mas ele também diz, olha, e aquelas viúvas, aquelas que vivem em oração, em súplicas, não tem ninguém para cuidar, aí a igreja abraça, protege e, com amor fraternal, cuida daquela viúva, porque é o papel da igreja. Naquela época não. Naquela época o Império Romano, eles valorizavam apenas os romanos, e a igreja, ela já começou naquela época a cuidar, fazer esse papel que o Estado não fazia. E hoje continuamos fazendo isso. Dessa mensagem de hoje, muito importante que eu quero trazer, é que nós que temos familiares, nós que temos ainda pais, temos avós, temos irmãos na fé, e temos que ter esse cuidado com os nossos familiares. Foram eles que nos colocaram no mundo, foram eles que nos alimentaram, foram eles que nos deram um amor, muitas das vezes sem ter condições, nos deram uma sustentação para que pudéssemos conseguir ser algo nas nossas vidas. E nesse mundo maluco, nesse mundo onde as pessoas estão preocupadas apenas com prazeres materiais, muitas pessoas não cuidam dos seus pais, colocam em asilos, sem nem se preocupar em saber, pagam e não visitam. E os pais que te colocaram no mundo sofrem. E se você se acha que é um cristão, reveja, porque você não está praticando o amor fraternal, o amor de Deus, que você tem que cuidar dos seus pais na velhice. Você tem que cuidar da sua família que está passando por necessidade. Honre seu pai, honre sua mãe,
Honre os seus familiares que passam por necessidade. Faça a boa semeadura. Querido Deus, nós te agradecemos pela tua mensagem, ó Pai, te pedimos que a tua igreja continue fortalecendo, ajudando as viúvas, continue ajudando aos órfãos, continue ajudando aquelas pessoas que passam por necessidade, que são da família cristã. Mas também, Pai, te pedimos que o Senhor possa estar tocando nos corações daqueles que estão deixando de cuidar de seus pais no momento de dificuldade, não estão ajudando seus pais na velhice, estão abandonando, e isso está acontecendo demais, estão colocando em asilos, estão esquecendo, Pai. E sabemos que isso faz parte da semeadura, semear aquilo que tu vai colher. Fortalece a tua igreja, enche do teu Santo Espírito, para que nós possamos, ó Pai, sermos o povo de Deus, a família de Deus, onde começa dentro da casa, dentro de toda a família cristã, nós temos que ajudar os de casa e também possamos ajudar a igreja, que nós temos os irmãos em Cristo Jesus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.